O IBGE anunciou hoje um estudo inédito sobre os brasileiros que vivem em áreas invadidas, em locais sem infraestrutura e com serviços públicos precários. São mais de 11 milhões de pessoas, uma população jovem com média de idade de 28 anos. O estudo teve como base o censo do ano passado. Os nossos repórteres mostram a vida nas comunidades que estão por trás desses números. Começamos pela maior delas, a Rocinha, no Rio de Janeiro. Os dados revelam: a maior parte dos moradores da Rocinha tem acesso a serviços públicos básicos. Água na torneira realmente não falta na casa da dona Lúcia. Já Tatiana não tem a mesma sorte. Falta de água, a água cai num dia, não cai no outro. E não precisa ir muito longe para as dificuldades aumentarem. Esse é um mau cheiro que não é brincadeira aí. À medida que se avança na comunidade, um emaranhado de problemas. A dificuldade do acesso piora ainda mais a vida dos moradores na parte alta da comunidade. O serviço de coleta é precário. Até uma casa abandonada vira depósito de lixo e material de construção. Segundo o censo, na Rocinha vivem cerca de 69 mil pessoas em mais de 25 mil casas. Do Rio de Janeiro para São Paulo, a região sudeste concentra metade dos bolsões de pobreza de todo o país. O estado de São Paulo tem a maior quantidade de pessoas que vivem em comunidades como esta. São mais de 23% do total de moradores de concentrações urbanas deste tipo. Aqui os aglomerados estão mais espalhados, principalmente na periferia dos municípios. Nós estamos em Paraisópolis, que é apontada pelo IBGE como a maior comunidade do estado. Tem assim as partes que era ruim, já está ficando bem melhor. Os barracos estão tirando as pessoas do barraco, né, de risco, colocando no lugar mais seguro. Nos últimos anos, a comunidade na zona sul da capital passa por um projeto de reurbanização. O comércio cresceu. Hoje nós temos bancos presentes na comunidade, redes de lojas que em outros momentos se via impossível atuando aqui. Mas os moradores ainda precisam de muito mais. Precisava de um hospital aqui, né? Porque tem só os postinhos. Eu queria que tivesse mais escolas. Assim como São Paulo, Brasília impressiona pelos extremos com a maior ocupação irregular do Distrito Federal. O Sol Nascente fica a poucos quilômetros do centro de Brasília. Não está no morro, mas surgiu da mesma forma que outras comunidades carentes. Aos poucos, as pessoas foram chegando e invadindo as terras. 14 anos depois, são 56 mil habitantes, segundo o IBGE. Aqui no Sol Nascente, 80% das casas são de alvenaria. Mais da metade dos moradores tem acesso a água e luz, mas todos ainda utilizam fossas. Como não tem rede de esgoto, olha só, as pessoas são obrigadas a conviver com toda essa sujeira no meio da rua. As crianças ficam tudo cheias de carocinho, de micose, dessa lama. Também não tem asfalto em todas as ruas nem galerias para recolher a água da chuva. A maior esperança dos moradores é ter a escritura das casas e os serviços públicos básicos. É que realmente venham os benefícios que o governo está devendo para a gente, né? Do centro-oeste para uma região onde a metade da população de Belém vive em áreas onde há problemas básicos de infraestrutura. Para chegar em casa, seu Raimundo precisa passar por esta ponte, em cima do esgoto. O mau cheiro, quando chove, ele cresce a água. Mais da metade dos moradores da região metropolitana vivem em palafitas como estas, sem saneamento e expostos a doenças de todos os tipos. 12 das 50 maiores favelas do país estão aqui no Pará. Uma delas é esta aqui onde eu estou, a poucos metros do centro de Belém. O contraste entre pobreza e riqueza, ou entre a grande pobreza que nós temos no estado do Pará e na capital Belém. Como é o lugar que a senhora sonha viver? Uma casa boa, com esgoto, drenagem, essas coisas que cheirosa, que uma pessoa digna possa viver com seus filhos, com seus netos.